Se você está visitando a gente pela primeira vez, você ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo, eu auxilio o pastor Lucas no Ministério de Jovens, hoje lidero a equipe da transmissão dos nossos cultos, e eu queria hoje ser bem objetivo, por conta do nosso tempo, mas eu queria convidar os irmãos a abrir na carta de Paulo a Coríntios, 1 Coríntios, a gente lê a saudação de Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 a 3, e a gente poder observar, tirar algumas observações desse texto, mas que a gente possa entender, antes de tudo, que a estadia de Paulo em Corinto é uma estadia, digamos assim, impactante para Paulo. A cidade de Corinto era uma cidade muito cultural, digamos assim. Corinto tinha um porto, onde esse porto era muito importante para aquela região, e por conta disso, muitas pessoas trafegavam ali por Corinto, e esse é um dos motivos que Paulo estrategicamente se dedica a plantar essa igreja em Corinto. Era uma cidade cosmopolita, uma cidade forte de cultura, forte de pensadores, influente em tudo. Porém, com tudo isso, também tinha os seus males. Era uma cidade muito distante da palavra do Senhor. Era uma cidade muito distante dos princípios e do caráter de Deus. É uma cidade que, como alguns estudiosos vão falar, existia um templo a uma deusa, e nesse templo existiam prostitutas cultuais, onde as pessoas se cultuavam aos deuses por meio do sexo. E como existiam muitos marinheiros, dada algumas ocasiões, essas em torno de 1000 mulheres, elas desciam para se relacionar com os marinheiros, com as pessoas, e era uma cidade nesse nível. É tanto que alguns estudiosos vão falar que quando Paulo escreve aquele episódio lá em Romanos, falando sobre a depravação do homem, a degradação e como Deus entregou o homem aos seus desejos, pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que é como se Paulo estivesse escrevendo tudo aquilo, olhando da janela de onde ele estava em Corinto. E aí ele pode perceber todo aquele mal. Mas ainda assim existia uma igreja em Corinto, uma igreja que foi plantada por Deus lá. Paulo foi um instrumento, mas quem de fato plantou aquela igreja lá foi o Senhor. E é uma igreja que sofria com esses problemas culturais. Era uma igreja que se aculturava, é uma igreja que estava meio confusa em entender em como funcionava, o que ainda podia se fazer, o que não se podia. Alguns por falta de temor mesmo. Mas existia uma parcela que precisava ser pastoreada, cuidada, e Paulo escreve com esse intuito. Era uma igreja cheia de divisões, uma igreja onde as pessoas levantavam bandeiras dos seus pregadores preferidos. Eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, e assim a igreja vinha com esses problemas, e Paulo fica sabendo através de uma irmã, de algumas pessoas, sobre aqueles problemas, e ele decide escrever a igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos aqueles os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Santo eterno Deus, Pai amado, obrigado, Pai, porque mais um domingo o Senhor nos trouxe para a Tua casa, para podermos louvar ao Senhor. Isso não veio de nós simplesmente por nossa natureza, mas o Senhor colocou e plantou isso no nosso coração. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos transformado. Abre o nosso coração, desvenda os nossos olhos, para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. E transforma os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Irmãos, o que eu queria observar com vocês não seria gastar exaustivamente esse texto, mas que a gente possa se atentar a algumas coisas que Paulo fala e tirar de algumas observações que vamos fazer, sempre observações, uma que nos confronta e uma que nos conforta. E eu queria que a gente entendesse, sendo objetivo, que Paulo, antes de tudo, vai mostrar que a igreja ela é separada por Deus. Deus separou a igreja. É o que Paulo quer dizer quando fala a igreja aos santificados em Jesus Cristo. Santificados, santos, tem a ideia, tem o significado de separados por Deus. Só que em seguida, Paulo ainda continua a falar de chamados para ser santos. E pode ser até que dê assim, a mente da gente fica um pouco confusa. Como assim? Eu sou santificado e ainda chamado para ser santo? Mas a ideia que eu queria abordar primeiramente é que Paulo constrói, antes de tudo, algo que ele constrói em todas as suas cartas, que é demonstrar uma nova condição daqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus. Estes são santificados, eles são separados por Deus do mundo. Esses agora não mais pertencem ao mundo, ou como Paulo também vai dizer em outra da sua carta, esses foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aqueles que entenderam que Cristo é o seu Senhor e Salvador, esses foram separados do mundo. Esses agora são separados para o Senhor, para um relacionamento com Deus. Não porque são bons, não porque mais inteligentes, ou mais humildes, ou entenderam de uma maneira mais quebrantada, mas apenas porque o Senhor teve graça e misericórdia deles. E Paulo traz essa ideia, porque Paulo sempre tenta construir, aqui antes de tudo em Corinto, a ideia de que a igreja pertencia a Deus. A igreja é a igreja de Deus em Corinto. Então eles precisavam entender que agora eles não pertenciam, não viviam como eles achavam que deveriam viver. E a ideia de ser chamados para ser santos é que, embora eles agora estivessem em Cristo, eles agora tivessem sido separados do mundo, eles ainda estavam no mundo para serem santos, para viverem de acordo com o que Deus queria que eles vivessem, para realizar as boas obras que de antemão Deus já tinha predestinado para eles. Eles estavam no mundo, mas eles não eram do mundo. Eles agora pertenciam ao Senhor e Salvador. E é muito interessante a gente observar isso, porque isso traz observações que nos confortam. Porque, meu querido, minha querida, se você hoje entende que Jesus é o seu Senhor e Salvador, que morreu na cruz pelos seus pecados, e o que você tem hoje, um relacionamento com Deus através de Cristo, não é pelos seus méritos, isso deveria confortar o seu coração, porque nós somos santificados por Deus, somos separados por Deus e logo pertencemos a Ele, e não existe nada nesse mundo, nada, que possa nos tirar das mãos do Senhor. É por conta disso que podemos fazer das palavras de Paulo as nossas, quando ele em Romanos 38 e 39 vai dizer: estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, meu irmão, se você entende hoje que Cristo alcançou a sua vida, que o seu coração seja confortado pela verdade de que nada mais pode te tirar da mão dele. Nem Satanás, nem ninguém, nem você próprio
pode se lançar das mãos do Senhor no penhasco novamente, no penhasco do pecado e se perder. Porque é Deus quem conserva e preserva a sua salvação. Porém, isso nos confronta. Existe algo muito confrontador também ao entender isso, que é se você entende que você foi santificado por Deus e pertence a Ele, que é propriedade exclusiva do Senhor, quais ramificações, quais implicações, o que isso tem feito de mudança na sua vida. Ontem de noite a gente pôde receber um pregador aqui no Plano B e ele falou algo que bateu muito forte no meu coração naquele momento. Que quando você é verdadeiramente encontrado por Cristo, é impossível você permanecer o mesmo. Se você for alcançado por Jesus, você nunca mais será o mesmo. E isso deveria ser para a gente um bom medidor para que a gente possa olhar para o nosso coração e ver o quanto nós temos vivido essa santidade. Muito pelo contrário, se você teve um encontro com Cristo, se você foi resgatado pelo Senhor, você nunca mais será o mesmo. Você será transformado todos os dias. A cada momento difícil que você passe, você será transformado por Deus. A cada momento bom que você passa, você estará sendo transformado por Deus. A cada momento que você abre a palavra do Senhor e se debruça diligentemente sobre ela, você está sendo transformado por Deus. A cada oração sincera, onde você, por meio de Cristo, vai até Deus e coloca ali confessa os seus pecados, coloca lá as suas angústias, as suas alegrias, suas ações de graça. Nesses momentos estamos sendo transformados por Deus. E o quanto temos caminhado e buscado crescer cada vez mais nesse relacionamento, isso deveria nos confrontar, porque somos santificados por Ele, somos separados para Ele. Mas parece que é difícil entender que somos separados para Ele, não para nossas agendas, não para os nossos interesses, não para o que nós queremos. Outro ponto muito importante linkado a isso é que Deus é quem separa a igreja e é Deus quem realiza o processo de santificação dos seus filhos, tanto da maneira posicional quanto da maneira processual. A maneira posicional, aquela que do momento onde Cristo salvou você, você entendeu que Ele é o Salvador, que você é um pecador e precisa desesperadamente de alguém que lhe tire do lamaçal do pecado. Foi Ele quem fez isso por você. Quanto processual, que é esse processo de santificação que temos vivido a cada dia, a cada momento, a cada crise, a cada momento de confrontação. E se isso é obra dele, não depende de nós, meus irmãos. Isso deveria nos confortar. E se não depende de nós, podemos ter a mesma confiança que Paulo tem quando vai falar para os Filipenses em capítulo 1, versículo 6, e vai dizer: a obra que ele começou, com certeza, ele vai terminar. Nós devemos ter o coração cheio dessa esperança. E não é por conta dessa esperança que vamos colocar os pés para o ar, relaxarmos, ficarmos tranquilos e negligenciarmos todos os momentos mais que importantes, mais essenciais da nossa vida, de devocional, de aprendizado da palavra de Deus, de culto. Precisamos entender que tudo isso é ação do Senhor em nós. E por conta disso deveríamos buscar o Senhor constantemente, sabendo e tendo a certeza de que Ele realizará. Mas isso também nos confronta com a ideia de que precisamos ter muito cuidado para não cairmos na soberba e no orgulho, nos gabando de algo que recebemos por graça. Por muitas vezes caímos no erro de
acharmos que somos melhores que outras pessoas, porque Cristo nos alcançou. Porque a gente vem na igreja, porque damos dízimo, ou por causa da nossa comunhão com os irmãos. Irmãos, é graça do Senhor. Não temos o direito de nos gabarmos e olhar para os outros de maneira como se eles fossem menor que nós ou menos importantes. Mas muito pelo contrário, orar para que Deus possa conceder a eles a mesma graça que concedeu a gente. Ou por vezes, nem é com as pessoas que não conhecem o Senhor, mas são com os próprios irmãos na fé. É aquele que ainda não entendeu algumas verdades bíblicas que nós entendemos pela graça do Senhor Jesus, e olhar para ele, meu irmão, esse bicho é crente mesmo. Toda vez que fazemos isso, tratamos o outro com orgulho, com soberba. A gente precisa entender que Deus, Ele nos chama para sermos separados para Ele, e isso muda todo o nosso estilo de vida. Isso deveria mudar como olhamos para o próximo, como olhamos para a nossa agenda, como olhamos para as nossas finanças, como olhamos para os nossos hobbies, para os nossos momentos de lazer, para os nossos discursos na internet, para o que vemos ou deixamos de ver. Isso deveria mudar todo o nosso direcionamento de vida. E todo esse senso de pertencimento vem porque Paulo nos mostra que Deus é o dono da igreja. A igreja de Deus em Corinto não é a igreja do pregador tal, do pastor tal. Da mesma forma que Paulo analisa dessa forma, nós podemos olhar e dizer que somos a igreja de Deus em Candeias. E isso deveria nos confortar. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos que Deus é o dono da igreja, sabe o que me faz fazer levantar cedo todo domingo e vir servir ao Senhor? É saber que eu estou servindo a Ele, porque Ele é o dono da igreja. Quando me faz separar um momento na minha semana para os pequenos grupos, para estar construindo relacionamento, em comunhão com os irmãos, embora eu tenha passado um dia difícil de trabalho, sabe o que me conforta? É que quando eu faço isso, eu não estou servindo aos meus irmãos apenas, mas antes de tudo estou servindo ao dono da igreja, que é o Senhor. Isso deveria confortar o nosso coração, nos dá coragem, nos dá ânimo, por muitas vezes temos semanas difíceis, e a primeira coisa que a gente faz é abrir mão do dia do Senhor. É olhar para os cultos, eu não vou porque estou cansado, a semana foi assim, a semana foi puxada. Entendo. Porém, o que nos dá força para vir aqui é entender que o Deus da igreja nos chama a vir. Nos chama a ser um. Nos chama a nos relacionar com os nossos irmãos, partilhar da ceia. Nós precisamos entender que Deus é o dono da igreja. Isso não só nos conforta e nos encoraja, como também nos confronta. Porque quando entendemos que Deus é o dono da igreja, sabemos que conta muito mais a intenção do seu coração ao vir e ao servir do que o ato de você vir e servir. Porque, meu irmão, Deus é o dono da igreja. Você até pode vir por vir. Você pode até vir com a intenção de ser olhado, aplaudido, visto como uma boa pessoa. Você pode até enganar aos pastores, aos líderes, aos seus irmãos. Mas como o próprio Deus nos revela em Jeremias 17:10, eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Meu irmão, saber que Deus é o dono da igreja deveria confrontar o nosso coração. Que ao virmos para aqui, pisarmos aqui,
nos arrependemos dos nossos pecados e vimos com o nosso coração desejoso de realmente cultuar o Senhor. Saber que Deus é o dono da igreja deveria me levar a buscar cada vez mais a glória do Senhor e não a minha glória diante dos meus irmãos. Se eu sei que Deus é o dono da igreja, quando eu chego ao momento de precisar exortar, de conversar, de orientar o meu irmão, eu não faço isso por medo dele, ou do que ele vai pensar de mim, mas eu faço porque o Deus, o dono da igreja, ele me convoca a isso, ele me ordena a isso, a cuidar da minha família da fé. E o último ponto é que Deus é quem une e faz da igreja uma família. Paulo vai fazer questão de falar que é Senhor deles e nosso. Paulo vai dizer aqui no final do versículo 2. Deixa eu só. No final do versículo 2. Todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Meus irmãos, embora exista a igreja de Deus em Candeias, da qual fazemos parte, existe a igreja invisível do Senhor. Essa que é formada por todos aqueles que foram alcançados verdadeiramente por Cristo. Essa que é formada por todos aqueles que entenderam que são pecadores, que precisaram de um Salvador e que Cristo foi esse. Essa igreja, ela não se limita a essas paredes. Essa igreja é a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja é a igreja a qual pertencemos antes de tudo. Essa igreja nos mostra que nós não estamos sós. Isso deveria nos confortar, porque o que Deus faz ao redor do mundo deveria nos alegrar, porque temos a nossa família na fé cada vez mais provando da fidelidade do Senhor. Seja aqui em Candeias, seja no sertão, ou como muito certamente sempre nos lembra o nosso presbítero Ralph, Alemar. Isso deveria nos confortar, porque em todo momento de dificuldade a gente pode lembrar dos feitos maravilhosos de Deus, que não cessam. Os milagres de Deus não ficaram extintos, não ficaram apenas com o Novo Testamento, mas Deus tem operado milagres em toda a igreja até hoje, e vai continuar operando. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele é o Deus da igreja. O nosso Deus não muda. O nosso Deus não é como o homem, que hoje você diz que vai fazer uma coisa, amanhã você está errando na mesma coisa que você disse que não ia fazer. O nosso Deus é fiel, e será fiel até o fim, porque faz parte do caráter dele. Até a fidelidade que você tem, até o dizer não ao pecado, como você diz, não é algo que parte do seu coração, mas é a fidelidade à palavra dele que ele coloca em você. Mas isso também deveria nos confrontar. Será que temos vivido como a família que Deus quer que a gente viva? Ou será que a gente tem assim como Corinto estava vivendo naquela época, a gente tem criado algumas divisões por conta de uma besteira ou outra, ou por conta de alguns pontos que até são importantes, mas por muitas vezes queremos impor sobre os nossos irmãos as nossas opiniões, o que achamos, o que pensamos, porque achamos que é aquilo ali, pronto. Ou não foi isso, muito disso, em toda a igreja, no Brasil, que a gente pôde ver no momento das eleições? Pessoas que divergiam, mas que tentavam impor sobre as outras, até dentro da igreja. Deus nos chamou para sermos um,
caminharmos juntos, estarmos unidos. Mas a verdade é que se a gente não tem vivido isso nem dentro das quatro paredes muitas vezes, se por muitas vezes você negligencia a união a qual Deus te chamou e aproveita qualquer momento para fazer uma fofoca do seu irmão, ou está chateado com ele, você tenta difamar ele para outras pessoas, ou você não retém sua língua e quando chega, você não sabe o que fulaninho fez comigo, fez isso, isso e isso, antes de você ir confrontar o seu irmão, conversar com ele, procurar entender. Se nós por muitas vezes não temos vivido isso dentro da igreja, eu me pergunto se temos orado pela igreja do Senhor espalhada por todo o globo. Tem sido um movimento muito, mas muito legal que a gente tem vivido com o novo ministério que tem nascendo, coletando a informação de todos os missionários que são vinculados à nossa igreja. A gente precisa entender que a gente precisa viver união aqui dentro e união com eles que estão fora, orando por eles, se dedicando a eles, por muitas vezes, se necessário, sendo generosos, porque Deus nos fez uma família. Essa família, ela é selada pelo sangue de Cristo Jesus, não é pela nossa intimidade, não é pelo quanto eu gosto das mesmas coisas que você, mas é porque o Senhor Jesus nos salvou. Então eu queria que a gente pudesse observar se nós temos vivido como alguém realmente separado para Deus. Se temos entendido que Deus é o dono da igreja e não eu, não você, não o pastor, não um conselho, não qualquer outra forma de governo, mas Deus, Ele é o dono da igreja. E Deus ama a sua glória. E tudo que devemos fazer é para a sua glória. Se sirva e se comprometa com todo o seu coração, porque o que você faz, meu irmão, você faz para o dono da igreja. E Ele sonda o nosso coração. Entenda que fazer parte da igreja é muito mais que fazer parte de uma igreja local. É fazer parte desse povo que Deus tem salvado e reunido para si. E que Ele vai voltar para buscar um dia. Se você está aqui hoje, mas não tem entendido ainda que existe um Deus que quer que você faça parte da família dEle. Muitas vezes você tenta se achegar a Deus com o que você estuda, o que você lê, com as suas ações. Existe um Deus que Ele sabe que o ser humano é incapaz. Mas esse Deus enviou o Filho dEle para que Ele possa ir até você. E esse Deus provavelmente pode estar agora tocando o seu coração para te dizer que Ele tem chamado você a fazer parte da família dEle. Só através de Cristo, de Jesus, que somos incorporados na família de Deus. Que a gente possa meditar sobre o que Deus tem falado ao nosso coração, sobre sermos santos, sobre sermos separados para Ele, estando no mundo, mas não sendo do mundo. Entendendo que Ele é o dono da igreja, Ele é o nosso dono, pertencemos a Ele. E tudo que fazemos precisa ser para Ele. Abaixa sua cabeça nesse momento. Santo eterno Deus, Pai amado, obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso dono. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou de um mal que nós nem mesmo podíamos ver. Obrigado, Pai, porque independente de nós, o Senhor nos alcançou. Nós éramos incapazes até de levantar as mãos para tentar fazer o meio do caminho. O Senhor veio com tudo. É o Senhor que nos arremata, é o Senhor que nos arrebata, é o Senhor que nos traz para a tua família. Obrigado, Pai, porque nunca
dependeu de nós. Nem ser salvos e nem sermos transformados nunca é pelas nossas forças, Pai. Mas, Pai, nos dá dedicação. Transforma o nosso coração, nos dá fidelidade, nos dá amor à Tua palavra. Para que a gente possa lutar contra os nossos pecados e buscar cada vez mais estar perto do Senhor, em contato com a Tua palavra, nos dedicando à oração, para que o Senhor transforme os nossos corações, Pai. Nós precisamos de um coração transformado, Senhor. E só Tu pode fazer isso. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu uma família. Uma família da qual, embora seja recheada de pessoas imperfeitas, porque somos imperfeitos, é uma família onde o Senhor, por graça e misericórdia, tem cuidado dos nossos corações e usado uns na vida dos outros. Nos dá um coração dedicado a isso, dedicado ao que o Senhor nos chamou, a comunhão que brota do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós. Que possamos sempre ter fixos no nosso coração e na nossa mente que o Senhor é o Deus da igreja, o Senhor é o nosso Deus. Pertencendo ao Senhor, Pai, não tem nada que nos arranque das Tuas mãos. A gente te agradece por tudo isso. A gente te agradece pelo Teu Filho, que se entregou de uma maneira, Pai, de uma maneira amorosa, sacrificial, dura, para fazer o que nós nunca conseguiríamos fazer, que era nos chegar ao Senhor, Pai. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. É em nome de Jesus que a gente te ora e te agradece. Amém.